Dor forte na região conhecida como boca do estômago. Sensação de má digestão, como se estivesse se empanturrando de comida, mesmo sem ter ingerido quase nada. Pode parecer refluxo, mas também pode ser outra coisa muito mais séria. Para tirar dúvidas sobre esse tema, nós recebemos no Momento Unimed de hoje o médico e cirurgião geral e bariátrico, Dr. Richter Andrei Marquardt. Minha rotina de trabalho é bem cansativa. Se inicia dando aula já às 8 e depois à noite volto a dar aula. Eu não voltei a correr ainda por preguiça, né? Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. E a gente pode te ajudar nisso. Dr. Richter, seja bem-vindo ao nosso programa Momento Unimed. Sempre bom bater um papo contigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar novamente no seu programa e também agradecer à Unimed por esse momento de nos proporcionar conversar e ter essa interação com o público. Fazia um tempo que o senhor não vinha, vamos aproveitar aqui para sugar o Dr. Richter. E a gente fez aqui algumas perguntas, doutor, até mesmo para explicar para as pessoas sobre hérnias, refluxos e vesícula. É uma atenção aí que as pessoas precisam ter e nada melhor que trazer um especialista para falar. Então, sem mais delongas, doutor, o que seria esse refluxo? Então, o refluxo é muito prevalente na população, Douglas. Refluxo seria a dificuldade de contenção do ácido dentro do nosso estômago, né? O ácido, então, ele reflui, ele volta do nosso estômago para o nosso esôfago. E isso acontece que o paciente acaba tendo dor, pirose, queimação, azia, né? E isso pode ir se tornando cada vez mais frequente, né? Quando acontece mais do que 2 vezes por semana, independente da alimentação, a gente considera que essa pessoa provavelmente é portadora de doença do refluxo gastroesofágico, né? Pode acontecer de despertar à noite com sintomas, não estando necessariamente vinculada à alimentação. Após uma atividade física ou no seu trabalho, começa a ter os sintomas, né? Pode ocorrer eructação, que é o arroto, pode voltar o alimento na boca, pode ter manifestações que a gente chama de atípicas, rouquidão, tosse, né? Amidalites de repetição, são pacientes que às vezes procuram otorrinolaringologista com vários quadros de problemas na amígdala, que às vezes é refluxo também, né? Então o refluxo se comporta de várias maneiras, mas a principal queixa realmente é a regurgitação, a azia, né? A queimação que vem do estômago para o esôfago. E tem uma causa específica? As causas são variadas, né? A gente tem causas que a gente pode interceder, são dependentes dos nossos hábitos, e tem causas que são inerentes ao próprio órgão, ao próprio estômago, ao próprio músculo do esôfago. Isso daí a gente vai ter que fazer daí a avaliação pormenorizada, né? A obesidade é um fator de risco, o fumo, tabagismo, alguns tipos de medicações que você usa, a bebida alcoólica, sedentarismo, estresse do dia a dia, né? Forma de alimentar-se, né? Às vezes você demora muito ao se alimentar e quando vai comer você come demais, enche muito o estômago e vai deitar. Então tem muitas causas que tem que ser investigadas. O outro problema é um músculo que separa o nosso estômago do nosso esôfago, que chama esfíncter, e esse músculo ele não consegue fechar, ele fica entreaberto. Então, quando o estômago contrai para levar o ácido e o alimento para frente, acaba regurgitando, refluindo, né? Então, isso é um problema realmente da musculatura, e isso tem que ser visto através de exames. O problema do refluxo qual que é? O ácido constantemente voltando para o esôfago, ele não é preparado para ter esse ácido. Ele começa a mudar o epitélio, o revestimento interno. E esse epitélio acaba mudando com o passar do tempo de tanto ácido e ele pode se tornar pré-cancerígeno. Então as pessoas que têm refluxo crônico, elas têm que tomar esse cuidado.
de procurarem o médico, de serem seguidas, porque pode ocorrer uma lesão pré-cancerígena causada por esse refluxo. Certo. E a gente pode evitar? Existe alguma forma de prevenção? Exatamente. O refluxo a gente trata inicialmente com medidas comportamentais. Então, quem está obeso tentar emagrecer, quem usa medicações talvez indevidas tentar rever isso, cessar tabagismo, cuidar com estresse, não é fácil, né? Tipo de alimentação, boas escolhas, não deitar logo depois de fazer uma refeição, enfim, tem essas medidas. Passado isso e o refluxo ainda continua, você entra com medicações. São medicações que diminuem a secreção de ácido pelo estômago, né? E aí você tem menos ácido chegando no local que incomoda, né? Nas feridinhas que abriram, na esofagite e tal, e você tem menos dor, menos azia, menos sintomas. E por fim, até a cirurgia, né? Quando o paciente não responde bem ou está usando muito tempo o remédio, e não é legal você usar muito tempo o remédio anti-refluxo, você faz a cirurgia anti-refluxo, que consiste em fazer um aperto nesse músculo e para o ácido não conseguir mais atingir o nosso esôfago aqui em cima, né? Então, toda vez que o músculo ou que o estômago contrai, é levado para frente e não reflui. Doutor, para aquelas pessoas que acordam com um pouco de ânsia, vai tomar o seu café e acaba tendo esse refluxo, deve procurar um médico? Qual que é a sua recomendação? Sim, com certeza. Acordar de manhã cedo já tendo ou azia, ou ânsia, ou alguma coisa do gênero, algo está errado, né? Então, a gente tem que ver se existe uma gastrite, ou existe uma esofagite, um refluxo em si, né? Mas tem que procurar ajuda sim. Tá certo, doutor. Vamos falar sobre hérnias. Eu queria que o senhor falasse para mim em relação da operação, da cirurgia, se elas devem ser operadas ou não. Certo. Voltando só ao refluxo para fazer a análise da hérnia de hiato, né? Também é um problema que pode levar ao refluxo. A hérnia nada mais é do que uma rotura do músculo, tá? No caso da hérnia de hiato, não é uma rotura propriamente dita. O músculo laceou, digamos assim, né? Ele ficou mais frouxo. Com a pressão que a gente tem dentro da barriga, o estômago sobe para dentro do tórax. E isso dificulta a contenção do ácido, né? E aí o paciente começa a ter refluxo. Essa é uma medida daí que a gente tem que fazer a cirurgia, né? Porque a gente precisa reduzir, buscar o estômago lá dentro, puxar ele para a barriga, para dentro do abdômen, fazer a válvula, apertar o músculo e a pessoa melhora do refluxo. Isso seria a hérnia de hiato, tão conhecida, né? As hérnias da parede abdominal são bem perceptíveis pelo paciente. O paciente já chega falando: doutor, tem uma hérnia aqui, está aumentado de volume, ou quando eu tuço, ou quando eu faço uma atividade, sai uma bola na minha barriga. É pela rotura do músculo. E quem que sai ali pelo músculo? O intestino da gente. Então pode ser na virilha, que é mais comum, as hérnias inguinais, no umbigo, na região aqui em cima epigástrica, que a gente chama, e nas cirurgias que já foram feitas, pacientes que já têm um cortezinho na barriga, e aí aparece um aumento de volume, a gente chama de hérnia incisional. Então o que acontece? A hérnia é a ruptura no músculo. Então quem vai caminhar por essa ruptura é nosso intestino, ou parte da gordura do intestino e tal, vai caminhar por ali. E vai sair. É isso que a gente sente, essa bola, né? E é isso que a gente empurra para dentro e vai e volta. Isso é a hérnia. O intestino não pode sair pelo buraco, porque pode acontecer de ele encarcerar, ele prender. Se o intestino prende, eu vou vomitar, eu não vou conseguir evacuar, né? Eu vou ter problemas como se fosse uma obstrução intestinal. E se isso fica muito tempo, eu posso ter uma dificuldade de o intestino receber oxigênio ali dentro. Aí é o estrangulamento do intestino. Ele pode morrer, o intestino pode morrer, necrosar dentro do músculo. Então ele saiu por dentro do músculo, aperta e ele não volta. E aí falta oxigênio
E aí a gente tem a necrose do intestino e a cirurgia que seria simples, só fechar o buraquinho, se torna uma cirurgia complexa. A gente vai ter que tirar uma parte do intestino. Então a hérnia de parede, tanto umbilical quanto inguinal, incisional, não pode demorar para operar. Uma vez feito o diagnóstico, tem que ser operada, né? Então a gente não tem medicação, a gente dá medicação se porventura está doendo um pouquinho, mas o tratamento é cirúrgico. E essa cirurgia, ela é complicada? Como que é a recuperação dela? A cirurgia hoje, a videolaparoscopia, os furinhos hoje, né, tornaram a cirurgia muito mais fácil, com uma recuperação muito breve, né? A tela que a gente coloca é uma tela muito maior que o buraco. Se o buraco tem 1, 2 centímetros, a gente coloca uma tela quase de 15 centímetros, tampando todo o buraco. Isso por laparoscopia, faz ela como se fosse um canudinho, entra pelos buraquinhos e lá desenrola lá dentro da barriga. O paciente tem 3 furinhos no abdômen, opera de manhã, já vai embora para casa à noite. Então é uma recuperação rápida, em 7 dias já está fazendo todas as atividades normais, já retirou pontos. Em termos de alimentação não mexe, porque você não precisou mexer no intestino, você mexeu no buraco, no que causa o problema, né? Então é assim uma cirurgia muito tranquila hoje, Douglas. Doutor, e qual que é a diferença da hérnia de hiato para as outras hérnias? Exatamente. Que o senhor já falou no começo ali um pouquinho. A hérnia de hiato está associada a refluxo, ela acontece lá dentro da nossa barriga, onde o estômago vai caminhar para dentro do tórax, através de uma frouxidão da musculatura. E isso vai acarretar refluxo. A gente só diagnostica com endoscopia. A hérnia da parede abdominal é mais fácil, o paciente consegue ver que ele tem hérnia. Ela acontece na parede, na região de umbigo, virilhas e incisões que ele tem, e ele vai ver que existe um aumento de volume. Ele aperta e diminui, né? Então, a hérnia de hiato é uma hérnia de estômago lá dentro que a gente só visualiza com endoscopia e está relacionado com refluxo. A hérnia de parede é a rotura do músculo onde passa o intestino por ali. E aí a gente tem que se preocupar em reparo cirúrgico para não dar complicações. Doutora, a vesícula, para que serve? Vesícula. A vesícula é uma glândula situada embaixo do fígado. Ela tem a função basicamente digestiva. Ela guarda a bile produzida pelo fígado. Então, o fígado que produz a bile desce e fica alojada na vesícula. Mas tem o mesmo canalzinho, que chama-se colédoco, que desemboca no intestino. Serve para a gente absorver na sua gordura. Se a gente não tem bilis, a gente ia fazer sempre evacuação cheia de gordura, né? Então, quando a gente está com obesidade, ou ficou em jejum prolongado, ou teve um período de internamento no hospital, ou características hereditárias, vem de uma família onde muitos pacientes tiveram pedra na vesícula, né? Isso é um fator de risco para ficar preocupado. Às vezes fazer um ultrassom e ver se você não tem pedra na vesícula. Porque se você tem pedra, no meio do caminho da bilis vai existir essa pedra. E aí ela vai engatar na vesícula e ela vai causar dor, né? E aí o paciente tem muita dor, é uma dor que fica embaixo da costela, na região direita, aqui debaixo do fígado, às vezes irradia para as costas, para o ombro, em cólica, depois de uma refeição, às vezes tem estufamento, tem náusea, tem vômito. E sempre que existe pedra, mesmo que eu faça um ultrassom, veja que tem pedra, mas eu nunca senti nada, estava assintomático, eu tenho que tirar a vesícula com a pedra. Porque a chance de uma pedra dessa causar problemas é grande. Ela pode provocar inflamações da vesícula, a gente chama de colicistite, ou essa pedra pode caminhar e sair para aquele mesmo canal que vem do fígado e entupir. Aí a pessoa fica com um quadro como se fosse pancreatite, colangite, que a gente chama, a pessoa fica amarela. Então é um quadro que, para evitar também danos, complicações, a gente já indica a cirurgia. Cirurgia também é muito simples. Cirurgia também é feita por laparoscopia, com baixo tempo de internamento, e o paciente é liberado rapidamente do hospital e
e segue a sua vida normalmente, né? Outros problemas que a gente pode ter na vesícula são os pólipos. Pólipo é quando você tem o revestimento interno e tem a mucosa de dentro do órgão. Começa a crescer aquela mucosa e forma pólipos. As pessoas ficam muito preocupadas com esses pólipos. Os pólipos, na maioria das vezes, são do bem. Quando que a gente vai indicar uma cirurgia por pólipo? Quando pólipos são múltiplos, que a gente não vai conseguir acompanhar, vem muitos pólipos dentro da vesícula, ou quando o pólipo está muito grande, maior que 1 centímetro. Que aí ele tem chance de repente se tornar problemático, até virar um câncer. Então o pólipo pequenininho, que é um achado, ele não costuma dar dor e ele pode ser seguido por ultrassom, acompanhado, né? Agora a pedra na vesícula, essa sim, essa tem que ser feita a cirurgia. Como forma pedra, a gente não sabe exatamente. As mulheres têm mais, talvez pela ação hormonal do estrogênio, deixa a vesícula mais lenta. E deve haver um desequilíbrio da gordura da bilis. Sais biliares, mais gordura, mais colesterol na bilis. Essa vesícula não contrai de uma forma adequada e essa gordura precipita dentro da vesícula e forma pedrinhas, né? Mas sempre que tiver pedra na vesícula tem que ser operado. E, doutor, as principais doenças relacionadas seriam essas? Teria mais algumas? Da vesícula ou... Não, da vesícula. Da vesícula, na verdade, o que a gente tem é pedra na vesícula, a gente tem pólipos vesiculares e a gente tem o adenocarcinoma de vesícula, que é o câncer de vesícula. Esse já é mais chato, já mais complicado, mas muito mais raro, né? O câncer de vesícula, você tem que remover a vesícula e uma parte do fígado junto, né? A pedra na vesícula não dá câncer de vesícula, mas dá inflamações de vesícula, dá problemas que podem se transformar graves, pancreatite, escolangite, né? Icterícia, o paciente fica amarelo. Já o câncer de vesícula é hereditário, é genético e aí é muito problemático mesmo, né? Você daí tem que fazer cirurgia maior, tem que pegar num estágio inicial, né? Mas o que é mais frequente no nosso dia a dia é chegar pólipos e pedras. Como que o senhor escolhe o tratamento, doutor? O tratamento da pedra na vesícula sempre cirúrgico. Não tem jeito. Ah, doutor, e tira só a pedra ou tira a vesícula junto? Tira a vesícula junto, porque está provado, se a gente tirar a pedra e costurar a vesícula, vai romper essa vesícula, vai vazar bile e vai formar pedra de novo. Então é muito arriscado para o paciente. Então já se tira a vesícula. A bile então é produzida pelo fígado, segue o mesmo canal, vai desembocar no intestino. Alguns pacientes, pós retirada, remoção da vesícula, frente a uma alimentação copiosa em gordura, fritura, coxinha, pastel e tal, podem ter uma diarreia. Porque a vesícula funcionaria como se fosse aquela contração de um detergente, né? A gente comeu mais gordura, vem a vesícula, contrai e joga bastante bile para ajudar a gente. Não vai ter mais a vesícula. O fígado vai ter que dar conta. E aí você pode ter a esteatorreia, que é uma diarreia mais com gordura, né? Sobre o pólipo da vesícula, se eles forem múltiplos, tem que fazer a cirurgia, porque o ultrassonografista não vai conseguir acompanhar cada um. E se ele for maior que 10 milímetros ou 1 centímetro, pode ser que a ponta dele comece a mudar e ele atinja um grau de adenocarcinoma, de vesícula, de câncer. Então a gente já remove a vesícula também, né? O paciente está com dor, está com cólicas, claro, vai chegar no consultório, vamos medicar, mas sempre indicando a cirurgia, já fazendo o pré-operatório, porque o tratamento definitivo vai ser isso, mesmo que ele seja assintomático, para evitar um dano, uma complicação. Doutor, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, queria que o senhor deixasse as suas considerações finais e os telefones, o contato, redes sociais, para quem quiser continuar esse bate-papo contigo. Obrigado, agradecer de novo ao Rio Mafra Mix, agradecer à Unimed pela gentileza de ceder esse horário para a gente, ter a interação com o público. As considerações é sempre, né, ter um segmento médico, tentar levar uma vida saudável, tentar evitar o sedentarismo, fazer atividade física,
tendo qualquer manifestação digestiva que está preocupado, procurar o seu médico para eles indicarem a gente. Nós atendemos na clínica Sion, em Mafra, né? O telefone de lá é o 3642-5010. Nossa rede social é richard.marquardt no Instagram, mesma coisa no Facebook. Tá certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda e a gente agradece a você que nos acompanhou e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.